Temos um problema profundo de ineficiência sistémica de todo o sistema energético. Dependemos, números redondos, 75% da queima de combustíveis fósseis. 3/4 das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem os padrões modernos do conforto térmico dos edifícios. Uma grande barragem é uma das formas mais destrutivas que há de produzir eletricidade. A grande prioridade da política energética tem que ser a eficiência. A eficiência nos edifícios, nas nossas casas, nos edifícios de serviços, na indústria e nos transportes. Estar na eficiência é simultaneamente a forma mais barata, mais amiga do ambiente e também mais equitativa de termos uma economia mais sustentável. A questão que as pessoas têm que se pôr é qual é que é o planeta ou o país que queremos deixar aos nossos filhos. Ou também podemos pôr a coisa ao contrário. Como é que nós vamos educar os nossos filhos? Que filhos é que queremos deixar ao planeta? Muito boa tarde a todos e bem-vindos à primeira edição do podcast Ambiented. Connosco temos João Joanás de Melo, que nos vai falar aqui um bocadinho hoje, boa tarde, vai falar aqui um bocadinho hoje sobre eficiência energética e sobre as barragens hidroelétricas. Avançando aqui já para uma das questões, porquê aqui uma estratégia energética alternativa e de onde é que surge esta ideia? Surge da constatação de que as estratégias que estavam desenhadas para Portugal, quer em matéria de sistema energético, quer de combate às alterações climáticas, simplesmente não estavam a funcionar ou eram erradas. E, portanto, este trabalho nasceu desta dupla ideia. Por um lado, precisamos de arranjar alternativas aos modos de produção com impactos ambientais elevados, como é o caso, por exemplo, das grandes barragens. Por outro lado, temos um sistema energético que é extremamente ineficiente, é extremamente iníquo e, portanto, e nós sabíamos que havia, e foi uma questão de estudar em profundidade quais é que eram as melhores abordagens, as melhores técnicas a usar, para termos um sistema energético que seja simultaneamente mais compatível com o combate às alterações climáticas e também com a adaptação às alterações climáticas e, ao mesmo tempo, melhor para o ambiente e melhor para as pessoas, mais equitativo para as pessoas. Portanto, a partir desta ideia, enfim, fez-se uma análise profunda do sistema energético nacional e produzimos uma série de propostas concretas como melhorar esse sistema energético. Quer especificar aqui algumas dessas propostas? As áreas em que encontramos maiores necessidades, vamos dizer assim, primeiro, no domínio da eficiência energética. A grande prioridade da política energética tem que ser a eficiência. A eficiência nos edifícios, nas nossas casas, nos edifícios de serviços, na indústria e nos transportes. Portanto, temos um problema profundo de ineficiência sistémica de todo o sistema energético. E ainda por cima, apostar na eficiência é simultaneamente a forma mais barata, mais amiga do ambiente e também mais equitativa de termos uma economia mais sustentável. Certo. E isto aplica-se em particular a cada um destes setores. Depois podemos discutir um pouco, até comparando com outros países, o que é que estamos a fazer melhor, o que é que estamos a fazer pior. Um segundo aspecto muito importante é que a nova produção, que apesar de tudo será necessária, deve ser, tanto quanto possível, descentralizada. Porque normalmente isso corresponde a modos também com menos impactos e com menos problemas futuros. Uma terceira área de ação é a mobilidade. Não só ao nível da eficiência dos equipamentos, dos veículos, não é só isso que está em causa, é muito mais do que isso. Temos um sistema de transportes globalmente muitíssimo ineficiente, está mal adaptado ao território, aposta demasiado no automóvel individual, que durante muito tempo foi visto como um símbolo de status. Felizmente já estamos a ser dessa fase, já começamos a reconhecer que o status, se calhar há outras coisas que são mais importantes, e não apenas o tamanho, o feitio ou o preço do carro. Mas isso conduziu a um sistema de transportes extraordinariamente ineficiente e caro. E, portanto, é preciso apostar nos transportes públicos. E, finalmente, temos um problema social sério, que, enfim, hoje começa a ser discutido, a chamada pobreza energética. E temos uma grande parte da população, a maior parte da população, de facto, que vive em casas onde não há conforto térmico. E 3/4 das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem os padrões modernos do conforto térmico dos edifícios. Isto é uma coisa dramática, porque não é apenas uma questão do mero conforto, é uma questão de saúde pública, porque em muitos casos isto representa danos para a saúde, e é também um desperdício brutal, porque casas desconfortáveis são também casas ineficientes e casas muito caras de climatizar. E, portanto, é necessário, de facto, melhorarmos o nosso parque habitacional.
E depois há um segmento da população que não é tão pequeno como isso, ainda estamos a falar de umas centenas de milhares de pessoas muito largas, que sofre verdadeiramente de pobreza energética porque têm baixos rendimentos e não têm condições para manter a sua casa confortável nem para ter equipamentos eficientes. Bom, e, portanto, enfim, foi este leque de questões que nós estudámos com alguma profundidade. Então, mas ao introduzirmos aqui esta estratégia, estamos a considerar que o modelo energético português não é sustentável. E porquê que consideramos? O nosso estilo de vida não é sustentável. Okay. E, portanto, convém não andarmos apenas a passar culpas, a dizer a culpa é das indústrias, ou é do governo, ou é do Presidente da Câmara. Uma parte importante da responsabilidade, portanto, uma parte ou o essencial do problema somos nós próprios. Portanto, quer dizer que nós próprios também somos parte da solução. Ou seja, tudo aquilo que nós gastamos na nossa casa, a construção da nossa casa, a água e a energia que gastamos na nossa casa, a maneira como nos deslocamos, aquilo que nós comemos, tudo isso tem um impacto no ambiente. E a energia é uma parte importante disso, porque representa uma parte significativa enfim, do conforto e da utilização que fazemos na nossa casa. Temos muitos equipamentos, eletrodomésticos, televisão, computador, frigorífico, por aí fora. E também gastamos muita energia para nos deslocarmos. Não é? E, portanto, podemos dizer que dos grandes impactos causados pelo nosso estilo de vida, 2/3 tem de uma forma ou de outra a ver com questões energéticas, ou pela via da maneira como nós habitamos, como é construída e como funciona a nossa casa, quer pela maneira como nós nos deslocamos. Portanto, temos um estilo de vida genericamente ineficiente e, especificamente, o nosso sistema energético é muito insustentável. Certo. Nós, em Portugal, hoje em dia, dependemos, números redondos, de 75% da queima de combustíveis fósseis. 75% da energia que nós gastamos, nós cidadãos, direto ou indiretamente, ou nas nossas casas, ou no nosso carro, ou incorporado na casa que compramos, naquilo que comemos e naquilo que vestimos, 75% da energia que gastamos para fazer estas coisas são combustíveis fósseis importados. Significa um custo para o país, significa também, quando esses combustíveis são queimados, estamos a emitir gases de efeito de estufa e outros poluentes. Portanto, temos de facto um sistema energético muito insustentável. Mesmo algumas das formas de produção de energia que têm, enfim, sido propagandeadas como sendo verdes e tal, o caso mais evidente é o das grandes barragens. Uma grande barragem é uma das formas mais destrutivas que há de produzir eletricidade. Porque a grande barragem, uma albufeira que está por trás dela, inunda totalmente o vale, destrói totalmente o ecossistema que lá existe, vai ser substituído por um ecossistema muito mais pobre e provoca um efeito de barreira que impede pessoas, animais, plantas, até areia, de transitar de um lado para o outro do rio ou ao longo do rio. E, portanto, quando nós vemos que há de vez em quando problemas nas nossas praias, que há zonas em que a areia da praia desapareceu, ou há um edifício que está em risco de ir abaixo. Bom, a causa disto é que não temos areias nas nossas praias, porque uma grande parte dessas areias estão retidas nas albufeiras dos nossos rios. Temos muitos ecossistemas ameaçados, temos de facto um uso do território que é demasiado intensivo em geral, e alguns dos habitats, ou dos ecossistemas mais ameaçados, são exatamente os ecossistemas associados aos rios. São partes do ecossistema que são particularmente vulneráveis. Bom, portanto, tudo isto são enfim, questões que nos devem levar a pensar o que é que nós podemos fazer para melhorar esta situação. Porquê? Em primeiro lugar, a questão que as pessoas têm que se pôr é qual é que é o planeta ou o país que queremos deixar aos nossos filhos. Claro. Ou também podemos pôr a coisa ao contrário. Como é que nós vamos educar os nossos filhos? Que filhos é que queremos deixar ao planeta? Também podemos pôr a coisa assim. E, portanto, há muita coisa que se possa fazer, não é? Claro. Certíssimo. Então eu disse-me aqui que 75% da energia de que Portugal depende atualmente é de combustíveis fósseis importados. Mas falamos aqui também das energias renováveis, que também tem aqui um grande peso. E nós podemos considerar estas energias renováveis que são sustentáveis? Quais é que têm mais ou menos impactos e como é que temos aqui a olhar para elas? Nenhuma forma massificada de produção de energia é 100% sustentável ou isenta de problemas ambientais. Podemos dizer que as mais agressivas são aquelas que representam a queima de combustíveis fósseis e em relação aos efeitos que provoca em termos de desequilíbrio do clima, o pior é a utilização do carvão, depois a seguir os derivados do petróleo, o gás natural um bocadinho menos mau, e portanto estas são as fontes de combustíveis fósseis. Dentre as formas ditas renováveis, eu diria que a mais agressiva são as grandes barragens.
E depois temos uma série de outras formas alternativas. Temos energia eólica, temos várias formas de energia solar para aquecer água, por exemplo, para tomarmos banho, ou para produzir eletricidade. Temos energia geotérmica, enfim, e há outras que estão ainda menos utilizadas. Continuamos a ter uma forma de energia renovável que é tradicionalmente utilizada, que são as lenhas ou enfim, até certo ponto os resíduos das operações florestais, que dentro de certos limites são uma opção interessante, mas mais importante do que todas estas formas alternativas de produção de energia é pouparmos, é sermos eficientes. Eu queria repisar isso. Falámos disto no início. Sim. E podemos depois discutir um pouco como é que se pode promover isso ou em que medida é que isso é verdadeiramente mais interessante. De qualquer forma, o rótulo energia renovável não é suficiente para dizer que é uma forma de energia amiga do ambiente. Renovável significa apenas que a natureza vai repondo uma parte disto, não é? A natureza vai repondo o sol, enfim, não há limites para o recurso de energia solar, pelo menos não à escala humana. Há alguns limites para o recurso vento, que já está em Portugal a entrar enfim, em saturação, pelo menos em sítios para pôr parques eólicos, e há fortíssimos limites para a utilização do recurso água, não só porque a produção de energia é concorrencial com outros usos, mas também porque os impactos são de facto muito grandes. E os últimos casos de construção de grandes barragens em Portugal deram todos enormes conflitos e continuam, aliás, a dar. Certo. Há processos pendentes em tribunal, há populações que foram fortissimamente afetadas, prometeram mundos e fundos às populações locais, dizer que as barragens traziam desenvolvimento, e isto é mentira, isto é uma fraude que foi cometida sobre os nossos concidadãos pelo Estado português e por algumas empresas que não querem saber para nada das pessoas. Portanto, estavam simplesmente a tratar os nossos rios como se tratasse de ativos financeiros. E a verdade é que os nossos rios, a nossa paisagem, os nossos ecossistemas não só são importantes do ponto de vista de conservação da natureza, mas também são importantes do ponto de vista da nossa identidade cultural. Certo. Nós somos a paisagem que temos. Claro. Quando se faz propaganda no estrangeiro a Portugal, não é pelas autoestradas ou pelos hotéis de 5 ou 6 estrelas, não é? Porque hotéis de 5 e 6 estrelas há em toda a parte do mundo. Exatamente. Autoestradas também. O que é a nossa atração única? São paisagens como esta que nós vemos aqui. Isto era a linha do Tua. Certo. Esta paisagem que nós aqui vemos já foi totalmente destruída. Foi afogada, neste caso, por uma barragem, com perdas económicas significativas. Porque esta linha e este rio tinham um enorme valor económico do ponto de vista do ecoturismo, do turismo cultural, do turismo ferroviário, enfim. Portanto, é toda uma outra vivência que podia ser oferecido. Era um produto turístico alta qualidade. Certo. E o que se fez foi destruir isto e substituir por uma poça de água poluída. E, portanto, isto não faz sentido nenhum. Não é? Certo. Então, e como é que nós promovemos então sermos mais sustentáveis? Como é que eu, enquanto cidadão comum, posso promover-me, ser mais sustentável e posso promover aqui também e apoiar aqui também esta estratégia alternativa? Esta estratégia alternativa tem aqui dois pressupostos. É esta ideia que temos de mudar de estilo de vida, temos de mudar a maneira como nós funcionamos. Enfim, há uma expressão que é utilizada pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, que é a conversão ecológica. Certo. Não é vivermos pior, é percebermos que se pode viver melhor, sermos mais felizes e termos uma sociedade mais justa, tendo menos tralha. Nós temos imensa tralha. Há estudos que indicam que 30% a 50% do consumo que nós fazemos, das coisas que nós compramos, são induzidas pela publicidade. Portanto, na verdade, a tralha não traz felicidade. É evidente que há um mínimo de conforto material que é indispensável. Mas, para além desse limite, de facto, não é ter mais tralha que nós somos mais felizes. E, portanto, é importante nós pensarmos, qual é de facto o mundo que queremos deixar aos nossos filhos. E, portanto, isto faz parte desta reflexão. A segunda parte é reconhecer que o sistema tem muitas falhas, mas que pode ser melhorado e que somos todos parte do problema e da solução. Somos todos corresponsáveis. O governo tem que fazer a sua parte, as empresas têm que fazer a sua parte, as organizações não governamentais, cívicas, têm que fazer a sua parte e cada um de nós, em sua casa, tem que fazer a sua parte. Certo. Portanto, significa, em primeiro lugar, não desperdiçar. Certo. Em segundo lugar, isto significa nós, enquanto cidadãos e organizações de cidadãos,
defendermos políticas públicas que nos ajudem a portar melhor. Certo. Toda a gente compreende que há que uma barragem é mais destrutiva para o ambiente que um painel solar, não é? Isto é uma coisa mais ou menos óbvia. Mas, se os painéis solares forem postos em grande escala e para se instalar os painéis solares se destruir todo o ecossistema que existe, e vem à memória a matança que houve na herdade da Torre Bela, aquilo não é caça, aquilo é um massacre, é uma coisa diferente. E, portanto, a pretexto de dizer que a energia solar é renovável, se fazem coisas destas, ela sustentável não é certamente. Há uma solução mais interessante que é termos os painéis solares nos nossos telhados. E uma das coisas que este estudo indica é que nós temos área suficiente nas nossas cidades para instalar energia solar que é suficiente para abastecer as nossas habitações e os edifícios de serviços. Certo. Não chega para a indústria. Faria uma grande diferença. Faria uma grande diferença nas necessidades dos chamados sistemas de produção centralizados. Portanto, uma parte do paradigma, ou da mudança de paradigma, ou da estratégia alternativa é esta. Em vez de apostar nos projetos megalómanos que vão ser destrutivos do ambiente, vamos apostar numa descentralização da produção. Portanto, o conceito do prosumer, cada um de nós passará a ser produtor-consumidor. Certo. Isto não é ficção científica, isto é aquilo que todos os estudiosos e planeadores estão a apontar para o futuro. E, portanto, quanto mais depressa começarmos, mais depressa lá chegamos. Exatamente. Por outro lado, é preciso perceber que desperdiçar energia é algo que é caro para o país, é caro em termos de saúde, porque a poluição gera doenças, e, portanto, é interessante para todos que todos percebam que poluir é caro. Portanto, isto significa que cada unidade de energia, cada quilowatt-hora ou cada litro de gasolina ou gasóleo, na verdade, devia ser mais caro. Certo. Bom, mas isto também é penalizante para os cidadãos. Portanto, tem que se oferecer uma contrapartida. Uma contrapartida interessante. Quais é que são as contrapartidas que nós propomos? Primeiro, benefícios para a melhoria das nossas casas. Como eu disse, há pouco 3/4 das famílias portuguesas vivem em casas que são desconfortáveis. E, portanto, algo que nós defendemos, que aliás já foi feito em Portugal e em muitos outros países por esse mundo fora, é dar benefícios fiscais às famílias que investirem na eficiência energética da sua própria casa. Substituindo janelas antigas, janelas de vidro simples, por janelas inteligentes. Portanto, janelas com corte térmico, de alta qualidade. Quem vive em vivendas, fazer um devido isolamento dos telhados, por exemplo. Bom, isto são as duas medidas mais simples, mas que custam uns milhares de euros valentes, não é? Portanto, não é qualquer família que tem dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Ora, esse é um investimento que é interessante, em primeiro lugar, para quem vive na casa, mas é interessante para o país. Significa que vamos ter, no futuro, menos necessidades de climatizar essas casas e muito mais conforto nas casas. O efeito da melhoria de conforto é instantâneo. E a poupança de energia, enfim, vai-se notar ao longo de muitos anos, não é? Portanto, se a casa tiver melhor qualidade, vivemos todos mais confortáveis. E, portanto, investir em eficiência energética ou na energia solar na nossa casa devia ser apoiado pelo Estado, tal como é a saúde ou a educação. A maior parte das pessoas que pagam o seu IRS sabe que se tiver despesas de educação ou de saúde, elas são descontadas no IRS. Portanto, devia haver exatamente o mesmo tipo de critério para a melhoria das habitações. A mesma coisa para as empresas. Seja a indústria, seja serviços, portanto, que estão instalados em edifícios, que investam na eficiência energética das suas atividades, também deviam ser beneficiados fiscalmente, deviam pagar menos impostos. E, portanto, tem que haver sinais claros ao mercado a dizer poluir é caro e ter bom comportamento ambiental e energético é lucrativo. E esta mensagem não é da boca para fora. Põe o teu dinheiro onde está a tua boca, não é? Claro que sim. A expressão original em inglês é put your money where your mouth is. E, portanto, é isso que o Governo da República Portuguesa nunca fez. As medidas que existem de promoção da eficiência energética são ridiculamente pequenas e mal definidas, mal esbarcadas, não é? Por exemplo, houve agora um programa supostamente de apoio aos edifícios mais sustentáveis, em que a verba disponível se esgotou em meio de meses e irá abranger, na melhor das hipóteses, 0,12, 0,13% do total das famílias portuguesas que precisariam desse tipo de apoio. Portanto, à escala do país é completamente irrelevante. Portanto, o que nós defendemos é que
olhemos para onde é que se está a gastar mal dinheiro. Está-se a desperdiçar neste momento fundos públicos naquilo que nós designamos como incentivos perversos. Está-se a subsidiar barragens que são destrutivas do ambiente, está-se a permitir isenções do imposto sobre os produtos petrolíferos, atividades que não há razão nenhuma para serem beneficiadas, estamos a subsidiar as empresas, as grandes empresas de energia e, enfim, o rolo é longo. Estamos a subsidiar os operadores de autoestradas que não têm carros. Enfim, há toda uma série de incentivos perversos que nós defendemos que deviam ser totalmente terminados. Aqueles que não são contratuais podiam terminar amanhã, que são bastantes, e mesmo os que são contratuais deviam ser renegociados, porque muitos desses negócios foram feitos com base em falsos pressupostos. E, portanto, houve uma satisfação de interesses privados que não prestam um serviço equivalente. Não é? Portanto, autoestradas não têm carros, com estudos que foram feitos a dizer que aquilo teria um tráfego que era fictício, não podem ser tratados da mesma maneira que um serviço que é realmente prestado seriamente por uma empresa privada. Portanto, não é nada contra a iniciativa privada, pelo contrário. Quer dizer, uma empresa que presta um bom serviço, obviamente que deve ser remunerada por isso e tem o direito de disparar, ter lucros legítimos com um bom serviço prestado. Claro que sim. Agora, contratos feitos com o Estado, em que houve, alguém no Estado que foi cúmplice dessa forma de trabalhar, e nós vemos isto nas grandes barragens, na rede de autoestradas, nos estádios do Euro 2004, na Parque Escolar, enfim. Temos no Grupo Espírito Santo, enfim, temos, infelizmente, uma coleção de casos que demonstra que houve, muitas vezes, falta de cuidado do lado do próprio Estado em tomar conta do património público e dos interesses dos cidadãos em geral. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que estas coisas sejam, de facto, postas à luz do dia e que esses incentivos perversos desapareçam e que as verbas que são poupadas, o Estado poupa com isto, sejam aplicadas na promoção da eficiência energética, na promoção da equidade social, na promoção do transporte público de qualidade. Um outro exemplo é aquele recente programa chamado Programa de Apoio à Redução Tarifária, que reduziu significativamente o preço dos passes. Sim. E, aliás, o GJ até apoiou essa medida, porque era uma peça, ou era uma das medidas que era necessário tomar. Só que não foi acompanhada do resto. E o resto é melhorar a oferta. Porque, enfim, reduziram-se os passos. Portanto, houve mais pessoas a utilizar os transportes públicos, ainda bem, porque muitas dessas pessoas eram pessoas com posses modestas e que não tinham possibilidade de se deslocar, que não tinham dinheiro para isso e passaram a ter possibilidade de se deslocar. Ainda bem. Usando o transporte público ou a capacidade excedentária fora das horas de ponta do transporte público. O que é que não aconteceu? Não se retiraram carros das cidades. Porque como a oferta de transporte público não melhorou e a sua qualidade muito menos, o que aconteceu foi que as pessoas que andavam de carro continuaram a andar de carro. E, portanto, o efeito deste programa sobre a questão fundamental, que é substituir tráfego automóvel desnecessário por transporte público ou oferta de transporte público de qualidade atrativa, porque a maior parte das pessoas não andam de carro, só que está agarrado ao carro, não estão coladas ao carro, não é? Não têm cola nos fundilhos para estar agarrados ao no carro, não é? Portanto, há muitas pessoas que, infelizmente, usam o carro porque é uma necessidade. E que se houvesse um sistema alternativo de transporte público fiável e a preços acessíveis, mas sobretudo fiável e de qualidade, do ponto de vista da qualidade do serviço, da frequência do serviço, é o fator crítico. As pessoas mudariam. Aliás, muitos de nós, eu tenho carro, e muitas pessoas têm carro, quase todas as famílias portuguesas, a não ser as mais pobres, têm carro. Mas usamos-lo mais, todos nós usamos mais o carro do que devíamos. Não é? E, portanto, eu de vez em quando uso o carro, mas também é de transportes públicos. Quando tenho um transporte público de qualidade à minha disposição, eu prefiro usar o transporte público. Claro que sim. Por várias vantagens. Não, é mais barato. É mais rápido. Quando é, não é? Portanto, se eu tiver a opção de... Eu moro na margem sul. Há certos destinos em Lisboa, se eu puder vir de comboio ou de barco, eu opto pelo transporte público. Mas se tiver que ir para um sítio em Lisboa que está longe das principais redes de comunicações, opto por trazer o carro. Portanto, se eu tiver um transporte público que é de qualidade, que em termos de tempo e de fiabilidade é efetivamente de boa qualidade, eu opto naturalmente
Por isso, não é? O Presidente da Câmara de Curitiba dizia que um país rico não é quando os pobres andam de carro, é quando os ricos andam de transporte público. Exatamente. E é isto que nós vemos na maior parte das capitais europeias. Sim. Nós andamos no centro de... Não é preciso ir mais longe. Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelas, Amsterdão, Londres. Sim. Nós vamos a essas cidades e movimentamos facilmente transporte público. Sim, exatamente. Isso em Lisboa não acontece. Não acontece. Claro. E, portanto, isto tem que ser mudado radicalmente. Finalmente, em relação à questão da pobreza energética, há uma grande diversidade de situações, ou seja, há famílias que sofrem de pobreza energética pelas mais variadas razões. Em alguns casos, porque não têm efetivamente posses, e nos casos mais graves não têm dinheiro para pagar a conta da luz, que hoje em dia é quase uma necessidade, que há equipamentos básicos, o frigorífico, equipamentos de comunicação, iluminação em casa à noite, não é? Quer dizer, há um conjunto de equipamentos básicos que é de facto uma necessidade real da nossa sociedade de hoje, mas há muitas outras famílias em que as razões são as mais variadas. Famílias ou pessoas sozinhas, idosas, que mesmo que tenham posses para isso, não têm o conhecimento ou a capacidade ou a genica para promover, por exemplo, a questão da renovação da casa. Ou que vivem em casas alugadas e o senhorio não está interessado, também não tem nenhum benefício com isso. Bom, portanto, estas situações de chamada pobreza energética são muito diversificadas e a sua resolução requer apoio de proximidade. Certo. Ou seja, tem que haver equipas técnicas no terreno, ligadas, em alguns casos, ao apoio social, para chegar a essas pessoas. Tem que se conhecer a situação, caso a caso, casa a casa. Certo. Tem que se conhecer em concreto a situação de cada família. Isto vamos dizer, para a classe média que vive em casa própria, isto não é necessário. Certo. Um sistema de benefícios fiscais é perfeitamente suficiente. E temos essa experiência em muitos países do mundo em que isso funciona. Portanto, não estamos aqui a inventar a roda, não é? Estamos simplesmente a aplicar com as devidas adaptações ao caso português aquilo que sabemos que já funciona noutros sítios, ou em alguns casos, no caso de algumas medidas, já foram até ensaiadas em Portugal. E, portanto, as situações de pobreza energética podem estar ou não ligadas à pobreza financeira, pura e simples. Em muitos casos estão ligadas a situações sociais muito complicadas, mas em muitos outros casos estão ligadas apenas a situações de inércia. As pessoas não sabem, não conhecem, ou os senhorios ou os inquilinos não têm sequer a noção de que têm a noção de que gastam mais dinheiro no inverno porque têm os radiadores ligados, mas não têm a noção de que se mudar as janelas da casa, se calhar deixam de precisar de ter um radiador ligado. Claro. Há pessoas que não sabem, simplesmente. Claro. E, portanto, quando falamos de pobreza energética, estamos a falar de muitas situações diferentes. E, portanto, precisamos desse acompanhamento de proximidade em que tem que haver apoio técnico ligado a um apoio social. Claro. E isso pode estar baseado numa autarquia, pode estar baseado numa organização não governamental. Portanto, há muitas maneiras de gerir isso. Mas o que é essencial é que não se pode simplesmente atirar dinheiro ao problema. Certo. Olha, há aqui uns vales agora para quem quiser gastar em eficiência energética. Certo. E o que isso vai fazer é que vai haver quem vai aproveitar isso, é quem é espartalhaço, quem está à procura de oportunidades, quer precise, quer não precise. Claro. E quem mais precisa é quem não vai ter acesso. Claro. E, portanto, é contra essa maneira de trabalhar também que nós tentamos encontrar soluções alternativas e soluções que funcionem. Certo. Um outro aspecto ainda, na área da mobilidade, tem a ver com, enfim, já falámos aqui na questão do transporte público, sobretudo urbano, mas também podemos falar na longa distância. Há um dia ou dois o Sr. Primeiro-Ministro estava todo contente que tinha ultrapassado a alergia de Bruxelas às autoestradas e querem gastar 500 milhões de euros em autoestradas. Bom, podemos dizer, neste momento temos 3 mil km de autoestradas em Portugal. 55% não tem tráfego que justifique ser autoestrada. Claro. Deviam ser ICs. Claro. E, portanto, foram muito mais caras do que o que deviam, sem necessidade absolutamente nenhuma. Claro. Portanto, é um dos muitos casos de desperdício, eu diria, criminoso de dinheiros públicos. Claro. Que deviam estar a ser usados noutras coisas. Portanto, precisamos de uma rede ferroviária de longa distância a sério. Aliás, o Sr. Ministro das Infraestruturas há dias fez um discurso muito interessante a favor da ferrovia e tocou em alguns pontos interessantes. Mas é preciso ser consequente com aquilo, não é? E havia alguns pontos interessantes, haver uma rede intercidades em que se garanta que todas as cidades com mais de um determinado número de habitantes seja efetivamente bem servida do caminho de ferro. Falta perceber que o aspecto de planeamento e de operações é fundamental para conseguir fazer isso. Não é, mais uma vez, com projetos megalómanos estilo alta velocidade.
Porque a alta velocidade é uma coisa que funciona muito bem para juntar ou para ligar aglomerados populacionais com mais de 3 milhões de habitantes certo. a distâncias de mais de 500 km, não é? Certo. Tipicamente, os sítios no mundo onde a alta velocidade funciona bem têm estas características. Bom, se nós quisermos ligar Lisboa a Madrid, está bem, ok. Tudo bem, funciona. Funciona. Claro. Ou melhor ainda, Lisboa ao resto da Europa. Não precisa ser só Madrid. Só Madrid, pode ser. Mas, agora, Lisboa-Porto, a maior parte do tráfego de Lisboa-Porto é tráfego intermédio. Certo. É tráfego entre as estações intermédias. Não precisamos de ter um comboio que ligue Lisboa-Porto numa hora e um quarto. Claro. Se tivermos um comboio que ligue Lisboa-Porto em 2 horas, que já temos, a linha que não permite... Os alfas que nós já temos já permitem fazer isso. Claro. A linha e os horários é que não permitem. Certo. Às vezes pior que a linha é os horários. Claro. Nós temos um horário, enfim, ferroviário, que é uma coisa verdadeiramente do além, não é? Que podia ser um caso de estudo de qual é que é a maneira de nós afugentarmos os clientes do comboio. Olha, é com um horário feito assim. Claro. E portanto... Tem que ser uma abordagem completamente diferente. Tem que ser, não. O que é que funciona efetivamente? Quais é que são as soluções que já estão testadas em Portugal e noutros países? Certo. E então, vamos por soluções que funcionem. Não vamos por fazer... Que é o comboio mais rápido, não sei o quê. É a ponte mais comprida. Certo. Isto não é nada, quer dizer... Tentativa de entrar no Guinness. Quer dizer, isto não é assim que se gera desenvolvimento, garantidamente, não é? E, portanto, não somos um país rico... somos um país, enfim, de posses modestas. Certo. E, portanto, temos que usar bem os dinheiros públicos. Claro, temos que ser custo eficientes. Não é? Claro. E, portanto, uma grande parte deste nosso trabalho foi encontrar soluções que sejam melhores para o ambiente, mas que também sejam mais equitativas para as pessoas e mais eficientes em termos económicos. Certo. Porque, de outra maneira, não vamos conseguir chegar lá. Não é? Exatamente. E, portanto, temos mesmo que ter uma estratégia completamente diferente daquela que tem sido seguida até agora e que falhou redondamente. Certo. Quais é que foram os pontos altos da estratégia passada? Foi apostar em fontes de energia alternativas com megaprojetos, a maior parte dos quais não eram rentáveis. Claro. Aliás, está a saber, algumas dessas barragens que nós combatemos estão agora a ser vendidas ao desbarato porque não são rentáveis. Claro. É bom que isso seja claro. E portanto, temos que ser custo-eficazes nas soluções que adotamos. Quando fala aqui em barragens, estamos a falar de barragens hidroelétricas. E o que é que, ou seja, qual é que é o objetivo da sua construção? Porque é que os construímos e qual é que é o problema que elas estão aqui a causar? Qualquer grande barragem cria o que nós chamamos um grande efeito de barreira, portanto, destrói o ecossistema local, que era um rio. Já temos muito poucos rios em estado próximo do natural e, portanto, cada vez que destruímos um rio, isso é uma machadada nos restos de natureza que ainda temos, certo. que ainda por cima tem um enorme valor, não só em termos enfim, patrimoniais e científicos, mas até do ponto de vista económico. São os tais sítios que podem ser procurados por um turismo de qualidade. Certo. E, para além disso, funciona como uma barreira no rio. Não deixa passar nem pessoas, nem animais, nem plantas, nem nada de um lado para o outro do rio, nem ao longo do rio. Por exemplo, as espécies migratórias em Portugal, de peixes, praticamente desapareceram ou estão muitíssimo ameaçadas por causa da construção sistemática de barragens em muitos dos nossos rios. Isto é verdade para qualquer grande barragem, não é só hidroelétrica. Não é? A hidroelétrica é se for usada para a produção de eletricidade. Mas se eu construir uma grande barragem para abastecimento público ou para a agricultura, os problemas são semelhantes. Claro. O que eventualmente é diferente é o grau de utilidade. E isso tem que ser visto caso a caso. Okay. Portanto, aqui, vamos dizer, se nós tivermos muitos rios e poucas barragens, isso não é um problema. Quando temos poucos rios ou poucos rios em estado natural e ainda queremos destruir os poucos que temos, isso não faz qualquer espécie de sentido. Claro, até porque, segundo a APA, existem 250 grandes barragens em Portugal, mais ou menos aproximado. Sim, na volta disso. Então, mas porquê é que não reduzimos o número das barragens em Portugal? E como é que o poderíamos fazer? É assim, a maior parte delas estão a ser usadas, não é? Okay. E, portanto, deve-se começar essa redução por aquelas que não têm efetivamente um uso suficientemente útil. E, obviamente, não devemos construir novas que, de facto, tenham uma utilidade marginal. Por exemplo, estas novas grandes barragens foram construídas, têm custos de produção de eletricidade que são 2 a 3 vezes mais altos que a média do mercado da produção de eletricidade. Ou seja, não só são brutalmente destrutivas do ambiente, como ainda por cima, do ponto de vista de negócio, são muito maus negócios. Claro. O que explica a razão porque é que elas agora andam a ser vendidas ao desbarato. Claro que sim.
Mas isto não, é uma coisa que já se sabe há muitos anos, não é? Portanto, digamos, não é nenhuma notícia inovadora, não é? Sim. O que acontece é que simplesmente não se ligou a esse assunto. Bom, claro. Portanto, há que ter cuidado. As barragens são uma ferramenta como outras, como uma extração mineira, como a construção de cidades. Portanto, são coisas que são feitas para servir a algumas das nossas necessidades ou interesses. E, portanto, o que está aqui em causa é que nós já temos um nível de exploração de recursos muito elevado. E, portanto, temos que perceber que há obras concretas ou há atividades concretas que são, de facto, muitíssimo destrutivas e que devem ser evitadas. E, particularmente, quando sabemos que elas são inúteis ou têm custos despropositados, que ainda por cima depois muitas vezes vão ser pagos por nós, cidadãos contribuintes, não é? Certo. Não vão ser pagos por quem está a fazer os empreendimentos. Claro. Portanto... Claro. Então, aqui em Portugal existem mais de 8.000 barreiras, e por barreiras queremos dizer grandes e pequenas barragens, pequenos açudes, quaisquer barreiras que impeçam o fluxo natural de um rio, mas estima-se aqui que cerca de 25% estejam obsoletas, ou seja, não sejam usadas. Sim. Nós devemos equacionar a remoção destas barreiras para também proteger aqui algumas espécies que estão em vias de extinção, ou seja, que medidas é que podíamos impor para poder proteger estas espécies que estão em vias de extinção e para podermos promover aqui, lá está, o fluxo natural dos rios? Bom, há uma questão genérica que é a água é um recurso público importantíssimo e, portanto, tem que ter uma gestão com pés e cabeça. Isto é, digamos, a abordagem genérica. Isto nunca foi feito. Ou seja, nós já temos na lei planos de bacia hidrográfica, de gestão de recursos hídricos há uma série de anos, mas que têm sido usados como pretextos para fazer obras, em vez de serem usados para dizer qual é o melhor uso que nós podemos ter destes rios ou desta água. Portanto, a partir daí nós podemos identificar se há infraestruturas, se há barreiras nos rios que já não têm utilidade. Se calhar vale a pena pensar, e essa análise foi feita em estudos científicos que foram patrocinados pelo GIOTA. Há um conjunto de barreiras que, para além de terem problemas na tal continuidade do rio, portanto, funciona como as tais barreiras dentro do ecossistema. É um pouco, para fazermos um paralelo, nós vivemos numa cidade, mas temos parentes que vivem numa cidade diferente. Bom, então agora, imagina que de hoje para amanhã, aliás, como aconteceu da pandemia, diz, é proibida a circulação, já não digo de conselhos, é proibido sair da sua aldeia ou da sua cidade. Tem família noutros sítios, temos pena, acabou-se, já não pode ver a sua família. E nem sequer, vamos imaginar que nem sequer há internet, portanto, nem sequer através das ferramentas da teleconferência. Bom, e portanto, quando nós fazemos uma grande barragem, especialmente num rio, é isso que nós estamos a fazer no ecossistema. Não é? Estamos a decompor, estamos a fragmentar o ecossistema. E portanto, da mesma maneira que nós, de certeza, que não nos sentimos felizes de não conseguir ver a família, enfim, em alguns casos, e alguns membros da família, se calhar há mais de um ano por causa da pandemia. Agora imaginem que isto é a situação para sempre. E, portanto, quando nós construímos uma grande barragem no rio, é isso que nós estamos a fazer ao ecossistema. É para sempre, ou para uma duração de séculos, aquele ecossistema foi destruído porque a conectividade entre uma família que está de um lado e a família que está do outro foi destruída. Então, e se deixarmos de promover aqui rios livres, e se deixarmos de tentar impor estas mudanças, o que é que nos estamos a habilitar aqui, entre aspas? O que é que podemos estar a causar? Foi criado recentemente, ou enfim, está em processo final de negociação, uma coisa chamada Pacto Ecológico Europeu, que, para além de nos dizer o clima está a mudar, e todos nós sentimos que o clima está a mudar, para muitos de nós, mesmo para os mais jovens, percebem que o clima não é igual agora do que há 20 ou há 30 anos. E, portanto, temos o compromisso, nós, União Europeia, nós, cada um dos países da União Europeia, em tomar medidas para evitar isso. E, portanto, parte da política energética tem a ver com isso. É evitar emissões de gás de efeito de estufa e termos formas de utilização de energia, seja pela eficiência, seja por métodos de produção alternativos, que sejam menos agressivos para o clima, neste caso. Mas de igual importância é a perda de biodiversidade. Esta paisagem fantástica que nós estamos aqui a ver, por exemplo, que foi destruída
especificamente pela barragem de Foz Tua, ela mostra-nos um ecossistema que tem várias características. Por exemplo, tem aqui flores. Estas flores são polinizadas por abelhas. Bom, um dos dramas da perda de biodiversidade é que há uma série de espécies que estão a desaparecer, algumas são mais emblemáticas, o lince, por exemplo. Certo. Queremos viver num país onde não haja linces, onde não haja lobos. Claro. Somos dos raríssimos países da Europa onde ainda há estes animais em liberdade. Isto é um valor, faz parte da nossa identidade e tem um valor económico, porque isto tem valor ao nível do ecoturismo. Estas paisagens fabulosas são valiosas. E, portanto, esta perda de biodiversidade, para além dessa perda de identidade, resulta, por exemplo, no desaparecimento de espécies polinizadoras, como as abelhas. Isso significa que, no futuro, a nossa agricultura toda está ameaçada. Certo. Porque a maior parte das espécies de plantas são polinizadas, reproduzem-se, usando como intermediários uma série de espécies de insetos, que são chamados polinizadores, portanto, é completamente demente nós permitirmos que isto continue a acontecer. Claro. E, portanto, não podemos ter aquela lógica de dizer é só mais uma estrada, é só mais uma urbanização, é só mais não sei o quê. Claro. Não, nós já passámos os limites. Portanto, nós neste momento temos que começar a pensar em renaturalizar. Claro. Isto é verdade para os ecossistemas ribeirinhos, mas também é verdade para uma série de outros ecossistemas, para a mata mediterrânica, enfim, para uma série de ecossistemas. E, portanto, aquilo que temos que perceber é que temos que apostar muito mais em recuperar recursos, seja biodiversidade, o solo, o próprio ciclo da água. Porque é que nós temos problemas com secas e cheias? Porque destruímos a floresta original, que funcionava como uma esponja que permitia a infiltração de água no solo para alimentar as nascentes durante o verão. Quando nós destruímos a floresta original para substituir com qualquer tipo de cultivo intensivo, seja a agricultura, seja eucalipto, seja o que for, estamos a destruir a capacidade do ecossistema para regular o ciclo hídrico. Toda a gente que tem a escolaridade obrigatória aprendeu na escola o que era o ciclo hídrico. Bom, mas no terreno o ciclo hídrico é isto. Se nós destruímos o solo, não há ciclo hídrico. Ou o ciclo hídrico, em vez de ser regulado, a água infiltra-se e nas nascentes continua a nascer no verão, ela vai escorrer toda durante períodos de grandes chuvas, vai provocar grandes cheias, se calhar vai provocar mortos, como já tivemos vários casos desses. Muitos casos desses, estou-me a lembrar do Funchal aqui há uma década, que é um problema, não foi um problema de um azar da natureza, foi um problema de desordenamento do território. Alguém deixou que se construísse a cidade em cima do rio. Nos dias em que o rio tem cheias, que é um fenómeno natural, o rio corre quando o deixam, não é? Portanto, se tiver a correr por cima da cidade, corre por cima da cidade. A cidade é que não devia estar naquele sítio. Portanto, não temos falta de sítios para fazer cidades, aliás. Temos espaços urbanos lindíssimos. Aliás, a nossa paisagem portuguesa é caracterizada até por um equilíbrio, uma harmonia grande entre objetos construídos e a própria natureza. E, portanto, isso também faz parte daquilo que é a nossa identidade cultural. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é que, para ganhar uns trocos ou para deixar a empresa dos amigos ganhar uns trocos, pode-se espatifar seja o que for. Não é? Infelizmente, é isso que tem acontecido. Quando nós olhamos concretamente para o nosso programa de barragens, ou para outro tipo de coisas, como a exploração do petróleo, a exploração do lítio, enfim, parece que é essa a lógica, não é? E essa lógica é completamente inadmissível. Que ainda por cima é desnecessária, não é? Porque tem a ver com a nossa percepção de qual é que é o estilo de vida que queremos, ou que país é que queremos deixar aos nossos filhos. Pois, claro que sim. Alguma coisa que quero acrescentar? Alguma nota final? Apenas dizer, espero que haja muita gente a ouvir-nos, que estes assuntos não são simples. Requerem que nós tenhamos um bocadinho de disponibilidade para pensar neles, mas requerem que estejamos todos conscientes de que somos parte do problema e da solução. Eu acho que é muito importante esta perspectiva. Todos nós podemos fazer alguma coisa, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, enfim, há muitas coisas ao nível de cada organização, de cada empresa, de cada escola que podem ser melhoradas, mas também como organizações cívicas. E essa é uma das funções do GIOTA. É juntar pessoas que querem, de facto, ajudar a mudar a nossa sociedade para melhor e exigirmos dos poderes públicos que o façam. Exatamente. Portanto, mas isso só se consegue as pessoas organizando-se.
Certo. Hoje em dia vivemos num mundo muito atomizado. As pessoas são demasiado individualistas, demasiado preocupadas com o seu umbigo. Bom, se há alguma coisa que merece que nós nos organizemos, nos juntemos e falemos uns com os outros para darmos uma vida melhor aos nossos filhos. Não é preciso andarmos aqui com grandes teorias. Qual é a vida que queremos dar aos nossos filhos? Bom, se queremos deixar um planeta decente aos nossos filhos, é melhor organizar-nos e resolver os problemas agora, não é? Porque ninguém vai fazer por nós. Claro que sim. Estamos à espera que sejam os outros, alguém, o governo, a ONU, os ecologistas. Não. Cada um de nós tem que ter essa preocupação. Claro. Em tempos tivemos um slogan no Jota que era para uma campanha de associados, depois acabou por nunca acontecer, que era 10 milhões de portugueses, 10 milhões de ambientalistas. Sim. Eu acho que valia a pena retomarmos essa perspectiva. Acho que devíamos ser todos ambientalistas. Claro que sim. E, portanto, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam, a todos os que assistiram e até à próxima. Obrigado.